É o fim da estabilidade do servidor público? Como fica a situação dos servidores agora com essa recente decisão do STF? O STF julgou a ação direta de inconstitucionalidade 2135. O que essa ação discute? A emenda 19, lá de 98. Esse assunto chegou no STF em 2000 para discutir se a emenda 19 era ou não era constitucional. Mas assim, o que tanto fala nessa emenda que importa para os servidores públicos? Entenda que a contratação do servidor público ela é feita observando um regime jurídico, que seria basicamente as regras a que aquele servidor vai estar submetido durante ali a sua relação com o poder público. Então, antes da emenda 19, esse regime jurídico sempre foi o administrativo, o estatutário, como é conhecido de forma popular. Esse regime jurídico é conhecido como regime jurídico único. Por que único? Porque todos os servidores daquele ente federativo precisam estar vinculados ao mesmo regime jurídico, para ter regras iguais entre todos aqueles servidores. Com o julgamento dessa ADI pelo STF, falando que a emenda 19 ela é constitucional, é possível agora que o mesmo ente federativo tenha servidores contratados pelo regime jurídico contratual, que é conhecido como regime jurídico seletista ou CLT. Ou seja, vai ser possível que dentro de um mesmo ente federativo nós tenhamos servidores, numa mesma função, contratados pelo regime jurídico administrativo, estatutário, e contratados também pelo regime jurídico contratual, o seletista. E eles vão ter impactos bem diferentes de um para outro, porque as regras, os regramentos entre cada um desses regimes, até a forma de custeio, é diferente. Isso impacta não só esse regime jurídico, que é essa forma de contratação, mas impacta também o regime previdenciário, porque aquele que está vinculado ao regime jurídico administrativo ou estatutário, ele se vincula ao regime próprio de previdência social, enquanto aquele que está no regime jurídico contratual, que é o seletista, ele se vincula ao regime geral de previdência social, ou seja, o INSS. Ok, Tarine, entendi sobre isso. Mas e quem já é servidor público, que já está como estatutário vinculado ao regime próprio? Vai ser impactado por essa decisão? A resposta é não. Não será não, porque o STF definiu efeitos ex nunc. Ou seja, os efeitos são a partir da decisão do STF, daquela data para frente. Então, aqueles que já estão em pleno exercício não serão impactados por isso. Aqueles concursos públicos que já tiveram o edital publicado, mas que ainda não finalizaram o certame, também não devem ser impactados, porque o poder público é vinculado ao edital que já foi publicado. Então, se lá prevê regime jurídico administrativo e estatutário, deve permanecer dessa forma. Mas eu trago 2 pontos de reflexão sobre esse assunto. O primeiro é o tema 1022, também julgado pelo STF, em que fala sobre a demissão do empregado público. Ali é um caso em que o STF discute, na verdade, empresas públicas e sociedade de economia mista, mas talvez isso possa gerar um reflexo aqui para esses servidores públicos agora que ficarão vinculados a esse regime jurídico contratual seletista. Então, o tema 1022 prevê a possibilidade, sim, de fazer a demissão, desde que haja a motivação, sem a necessidade de um prévio procedimento administrativo. E um segundo ponto de atenção é a PEC 32 de 2020, que trata da reforma administrativa. Quando eu trago um assunto como esse, que é complexo, mas que afeta diretamente a vida de todo mundo, existem 2 tipos de comentários aqui na minha publicação. De pessoas que são contrárias a essa decisão do STF, a emenda 19, e vão existir pessoas que são a favor, e cada uma com a sua motivação, com o seu porquê. Mas é importante que a gente pense quais são os reflexos, tanto na vida do próprio servidor público, mas também na prestação de serviço à sociedade, porque o servidor público está aí para servir a população. E isso pode ou não trazer uma precariedade para o serviço público. Deixa aqui a sua opinião, mas olha, sempre de forma muito educada, de forma muito respeitosa, esse debate sadio é muito bem-vindo.